Questão 27. Do que trata a questão 27? Vamos lá. Nos anos finais do século XVIII, uma série de medidas tomadas por Portugal tensionou as relações políticas entre alguns setores da população da colônia, proporcionando condições para algumas manifestações de insatisfação, tal qual a Inconfidência Mineira. A respeito deste movimento, assinale a afirmativa correta. Lembre-se sempre o que é que eles estão pedindo. Ele está pedindo aqui para você afirmar a alternativa correta de que fato histórico? A manifestações relacionadas ao que? A Inconfidência Mineira, no final do século XVIII. E a palavra tensionou quer dizer o quê? Que Portugal criou um conflito, né? Um problema aí, né? Um impasse, uma tensão com relação ao quê? A política e a setores da população da colônia. Que colônia que a gente está falando aqui? O Brasil, que na época era colônia, não era independente. Então, era submissa às determinações da coroa, que no caso é Portugal. Então vamos lá, alternativa correta. Letra A. Movimento de ruptura com a metrópole que intencionava romper com a escravidão e proclamar a independência de todo o território brasileiro de Portugal. Analise aí comigo. Movimento de ruptura com a metrópole. Quem é a metrópole? Portugal. Brasil, no caso colônia, teve um movimento de ruptura. No caso, essas manifestações de confidência é a tentativa de movimento, né, de ruptura. Mas intencionava romper com a escravidão e proclamar a independência de todo o território brasileiro. É errado. Essa parte aí que está errada. Por quê? Porque a Inconfidência Mineira é um movimento de conjuração, no caso, uma tentativa de uma revolta, mais especificamente na região das Minas Gerais. Não tinha a intenção de colocar a independência do Brasil. Então eles se preocuparam apenas com a região mineira na época, que eles queriam que tivesse uma autonomia. Essa independência deles, essa visão de independência deles, no caso, né, vieram das ideias iluministas, que é justamente do século XVIII, com os pensadores europeus, sobretudo os franceses, que culminou na Revolução Francesa. Então, a elite mineira é que tinha essa ideia de se rebelar contra a coroa portuguesa, justamente por conta do imposto e da exploração de Portugal diante da colônia, de sua colônia. Então, a letra A está errada. Letra B, movimento de ruptura, sim, é o movimento de ruptura com a metrópole deflagrado especialmente por uma elite ilustrada, sim, que rejeitava o aumento dos impostos. Olha aqui, e a expoliação, no caso a exploração do fisco colonial. O que é o fisco? A cobrança do imposto. Essa alternativa está bem verdadeira, né? Mas vamos para a próxima. Movimento de ruptura, letra C. Com a metrópole, movimento de ruptura, sim, que pretendia romper os laços comerciais com Portugal, certo? Exigindo o livre comércio e a abertura dos portos às nações amigas. Aí é que tá. Rompimento comercial com Portugal e o livre comércio às nações amigas não era o intuito deles,
tá certo? Eles queriam ter essa independência. Então, essa alternativa aí está errada. Letra D. Um levante bem-sucedido por meio do qual as classes mais baixas implantaram uma república durante alguns anos, até quando foram vencidos pelos portugueses. Bom, foi bem-sucedido esse levante? Não, né? Da Inconfidência Mineira a gente tem quem como símbolo? Tiradentes. E Tiradentes teve êxito no que ele propunha? No caso aí ele foi o que? Condenado. Então não foi bem sucedido esse movimento. Então essa alternativa já daí você já vê que está errada. Sobrou a letra E. Um levante mal sucedido que ocasionou o enforcamento de vários inconfidentes. Bom, quem estudou a Inconfidência Mineira vai observar o quê? Que dentro de uma elite, né, que tinha o pessoal do clero, da igreja, né, os proprietários de terra, os intelectuais, dentro desse grupo sofreu apenas a pena de morte, que é a pena máxima, quem? Tiradentes, que era considerado um colono que tinha poucas posses. Então, o considerado pobre do grupo. Então, Tiradentes foi punido e foi mostrado como exemplo. Ele foi o único que foi morto para justamente dar exemplo e a sociedade brasileira, no caso a colônia, tivesse o temor. Então, Portugal quis punir com a morte, mostrando o poder político e mostrando à sociedade que o destino daqueles que se rebelassem contra a coroa portuguesa era a morte. Era uma forma de ser temido, tá certo? Então sobrou qual a alternativa aqui para a gente marcar? Qual é a alternativa que sobrou disso aqui tudo? Letra B. Movimento de ruptura com a metrópole, deflagrado especialmente por uma elite ilustrada que respeitava o aumento dos impostos e a expoliação do fisco colonial. Essa é a alternativa correta. Vamos agora para a questão da prova de 2019. Vamos procurar aqui a parte de história.